Queridos, nós estamos e vamos continuar no texto de Atos que nós estamos meditando. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Deixa aberto lá em Atos capítulo 4. Nós já vamos estar lendo. E hoje nós vamos falar sobre a alma e o coração do povo. Queridos, profundamente, eu acredito que para a compreensão de todo agir de Deus no livro de Atos, para compreender todo o agir de Deus em todas as nações que passaram por um avivamento, que passaram por algo sobrenatural de Deus, eu acredito que toda a igreja, para entender toda a igreja que cresceu, que tem experimentado algo de Deus, é necessário compreender o que está escrito em Atos capítulo 4. É necessário compreender o significado da alma e do coração, que nós vamos estar vendo. Certo teólogo, Marcos Mendes, vai dizer assim: por que a igreja é importante? Por que a igreja é importante? Poderia de repente perguntar: por que a igreja? Por que eu estou aqui? Por que estar aqui é importante? Que diferença ela faz? Em primeiro lugar, podemos dizer que a igreja é extremamente importante neste mundo, porque fornece o contexto em que ocorre a cura substancial nas relações interpessoais. E é na igreja local que as pessoas de diferentes idades, origens, etnias, culturas, formações e níveis sociais são convidadas a viver em plena harmonia, formando uma verdadeira família. Você não vai achar isso em lugar nenhum, querido. Isso só dá certo na igreja. Viver pessoas diferentes, idades, origens, culturas, questões sociais, você só vai encontrar isso na igreja, caminhando de uma forma harmoniosa. E quando observamos essa sentença, podemos afirmar que nesse sentido não há outra instituição como a igreja. E agora, queridos, não estou falando de igreja placa denominacional. Eu estou falando do corpo de Cristo que se reúne em um lugar. Nós aqui somos o corpo de Cristo reunidos neste local. Pertencemos a uma convenção, a uma denominação. Mas a igreja de Cristo é muito maior do que a denominação. É muito maior do que uma convenção. É muito maior do que uma placa. É o corpo de Cristo. E neste momento o corpo de Cristo está reunido em vários lugares para buscar a presença do Senhor, para buscar a vontade de Deus. A igreja é única por sua essência e por prática. Nós somos únicos, queridos. A nossa reunião, a nossa prática, ela é única. Ela consiste então em um organismo que é organizado e que visa a cada um dos seus integrantes, por meio deles, buscar e glorificar a Deus. Cada um de nós temos a responsabilidade de buscar a Deus. Por essa razão a igreja mantinha uma unidade. E aqui está o segredo, queridos, do crescimento da igreja primitiva. Aqui está o segredo de uma igreja que cresce. Aqui está o segredo de uma família feliz. Aqui está o segredo para você que quer ver o sobrenatural de Deus, que quer sentir algo diferente na sua vida. Capítulo 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Queridos, a igreja primitiva estava fundada em cima de um pensamento, uma vontade, um desejo. E isso ligava a sua alma e o seu
coração. O coração da igreja e a alma da igreja caminhavam em unidade. Este é o segredo para você entender tudo aquilo que vai acontecer no livro de Atos. Quando nós nos unimos e clamamos, as coisas acontecem. Quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus dobra os seus joelhos, quando o povo de Deus clama, quando ele está ali um do lado do outro, clamando e pedindo, Deus, ele age. E a igreja primitiva compreendia isso. A igreja fundada por Cristo, então, começa a mostrar o seu poder, iniciando em Atos, pelo derramar do Espírito, lá no capítulo 2 que nós vimos em Pentecoste. Então agora nós começamos a ver o agir, o poder, o manifestar do Senhor numa explosão de avivamento. Era o que aconteceu em Atos. O que a igreja estava vivendo é uma explosão de avivamento. Se você não leu ainda o livro de Atos, eu, querido, quero recomendar. Eu quero convidar você a ler o livro de Atos. Porque às vezes a impressão que quando não lemos o livro de Atos, nós temos a impressão que houve um avivamento, algo ali em Atos 2. Veio, o Espírito veio, e ali Pentecoste aconteceu, e pronto. Não! O livro de Atos todo mostra uma explosão de um avivamento que a igreja começava a viver. Não é só os dons ali que nós vemos acontecendo em Atos 2. Não é só as línguas que nós lemos em Atos 2 que acontece. Mas se você ler o livro de Atos, algo acontece ali com eles. Após a pregação de Pedro, algo sobrenatural começa a acontecer na vida dos discípulos. Eles começam a orar e as pessoas começam a ser curadas. Às vezes eles nem oravam. Atos diz que os apóstolos passavam, a sombra tocava e curava. Deus fazia as pessoas saírem de um lugar e ir para outro, para levar a palavra. Milagres e prodígios aconteciam. É uma explosão de avivamento que estava acontecendo em Atos, na igreja primitiva. Por quê? Porque era um o coração e a alma da multidão, de todos aqueles que criam. Querido, se você quer algo acontecendo na igreja, na cidade, no país, você precisa ter o teu coração e a tua alma com o teu irmão. Você precisa estar ligado com ele em unidade. E queridos, eu creio que aquilo que está acontecendo nos nossos dias é a graça de Deus sobre a vida da igreja, para que haja um grande despertar. Sabe por quê? Porque lá em Atos, essa grande explosão de avivamento, ela acontece, e eles têm grande alegria, mas eles começam a enfrentar as adversidades e dificuldades. O povo estava ali, mas tinha perseguição. Eles sofriam, mas eles não paravam. Eles não ficavam entristecidos. Eles se levantavam e adoravam e clamavam, e não importasse aonde eles estivessem. Eles podiam até estar presos, como Paulo, mas mesmo na prisão, louvavam, cantavam, exaltavam o Senhor, e uma explosão de avivamento acontecia naquele local. Por quê? Porque havia um coração e a alma daquele povo. Nós precisamos entender que nós precisamos ser apenas um. Nós precisamos entender que precisa haver em nossos corações o desejo de me unir ao coração do meu irmão e à sua alma, de estarmos todos juntos. Algo diferente acontecia, algo extraordinário acontecia. A ação do Espírito Santo era real naqueles tempos. E por que nesses dias ela não é? Porque nós precisamos resgatar os princípios da igreja primitiva e termos um só coração e uma só alma. Esse princípio de uma alma e de um só coração, ela é uma expressão típica do judaísmo, que significa acordo total. Fica mais fácil de compreender? Havia
na igreja primitiva, um acordo total. Não havia discórdia, não havia dissensões, não havia contrários, mas havia apenas um acordo total. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar o agir de Deus. Não importa as situações, não importa as circunstâncias, nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos anunciar o reino de Deus até que Ele venha. Isso era a igreja primitiva. Eles tinham esse acordo total de viver o cristianismo. Por isso o texto fala que o que era de um, ele não considerava necessariamente ser dele apenas, mas ele colocava como comum, se houvesse necessidade. Deixa eu perguntar para você, querido, você está disposto a isso? Você está disposto de abrir daquilo que você tem para suprir a necessidade do teu irmão? Não, pastor, se tiver, estamos aí, Espere mais 10 dias dessa greve para ver se a tua posição vai ser a mesma. Quando tiver só 2 quilos de arroz na tua casa e o teu irmão não tem arroz nenhum. E daí? O teu coração e a tua alma será com o teu irmão? Será com o corpo de Cristo? Ou você nesses dias não vai atender nenhum telefonema de um irmão, nem vai na casa do teu irmão para não saber se há necessidade na casa dele, para ver se de repente você não vai ter que dar alguma coisa? Queridos, havia uma só alma, um só coração, e aquilo que era de um, ele repartia segundo a necessidade. Aquilo que se considerava ser dele, era dele, mas se fosse necessário, ele repartia. Eu não sei se haverá um outro momento da história brasileira, um momento tão específico para vivermos o que está em Atos 4. Eu não sei. Talvez nunca mais na nossa história isso aconteça, mas eu sei que ela está acontecendo. E talvez você, querido, possa ter a oportunidade, nos dias de hoje, de viver o que está escrito em Atos 4. Talvez você vai ter que fazer isso, mesmo sendo seu. Você vai ligar para os irmãos e dizer: como é que está aí, querido? Está faltando alguma coisa? Eu não tenho muito, mas olha, posso compartilhar um pouco o que eu tenho com você. Você pode ir buscar? Não, não pode. Está sem gasolina? Eu também estou. Então vamos se encontrar na metade do caminho, caminhando. Né? Você traz, vem metade, eu vou metade e você pega. Né? De repente, querido, você vai ter que fazer isso. Atos 4. Um só coração, uma só alma. Queridos, há algumas oportunidades de viver a palavra que são únicas. Hoje é uma dessas oportunidades. É a oportunidade da igreja ser só um coração, uma só alma, e viver a unidade. Não só nas coisas materiais, isso é uma das coisas, mas também naquilo que é espiritual, naquilo que Deus tem feito e tem agido. Queridos, Deus tem feito algo em nossas vidas e em nossa igreja, e Ele vai fazer muito mais. Mas para que possamos alcançar o muito mais de Deus, nós precisamos ter um coração e uma só alma. Precisamos ser um na busca, no desejo. Nós precisamos ser apenas um na convicção que Deus tem para nós. E Ele tem. Ele tem. Quando nós pensamos no coração, queridos, o coração recebe destaque nas Escrituras. Ele é mencionado mais de 1000 vezes, de uma maneira ou outra. Jesus indicou que do coração procede a força motivadora por trás da nossa conduta, quer seja boa ou quer seja má. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, frutos, falsos testemunhos, blasfêmios. Do coração verte todas as paixões influenciadas pelo desejo da carne. Por isso, com uma verdadeira conversão, precisamos apresentar uma atuação incondicional do Espírito nas nossas vidas. E, queridos, é o coração. A boca fala do que o coração está cheio. O que tem estado no seu coração nesses dias?
No teu coração há o desejo da unidade? No teu coração há o desejo da submissão diante de Deus, diante da igreja? No teu coração há o desejo de se colocar para ser um agente ativo no reino, se submetendo à vontade dEle? O Senhor Jesus nos mostra sobre isso, que a nossa conduta, ela não inicia externamente, ela inicia internamente no meu coração. Aquilo que eu começo a produzir, sentir em mim. A minha ação nada mais é do que aquilo que eu já produzi no meu coração. Aquilo que eu já produzi. E aí eu externo aquilo que eu produzi. Queridos, naquele tempo, em Atos, o coração deles procedia coisas boas. No coração deles havia temor. No coração deles havia desejo. No coração deles, a motivação deles, do coração deles, e nós temos visto isso, era orar todos os dias, de casa em casa. Era partir o pão todos os dias, de casa em casa. Queridos, quando nós olhamos para o livro de Atos, coração e alma daquele povo eram um apenas. E o que eles tinham no seu coração era fazer a vontade do Pai. A alma representa o que muitas outras passagens traduz por vida. Nossa alma é a nossa vida. Refere-se ao princípio que dá movimento àquilo que é vivo, o que é animado ou que faz mover. Definida como ser independente da matéria e que sobrevive à morte. Um dia a nossa alma se apresentará diante do Senhor. E todos serão julgados, grandes e pequenos. E nos fará uma pergunta o Senhor: o que você fez? Qual foi a sua ação? Queridos, que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Queridos, a alma daquele povo que estava lá era uma alma de unidade. O que movia eles fisicamente era a sua alma, a sua paixão pelo reino. O que move você? O que tem movido a sua vida nesses dias? O que tem movido a tua paixão, ou qual é a tua paixão nesses dias? A igreja de Atos vivia uma paixão pelo reino. A igreja de Atos vivia um relacionamento de intimidade. Eu preciso voltar a este princípio. A alma impulsionada pelo Espírito sente-se atraída por uma fagulha do Criador, onde só terá gozo e paz com o encontro do Espírito Santo. A minha alma, queridos, impulsionada pelo Espírito, sente-se atraída pelo Criador. Eles sentiam-se atraídos pelo Criador. Aquela igreja primitiva, ela se sentia atraída pelo Criador. Ela se sentia que ela queria mais de Deus, mais de Cristo, mais do Espírito. E a minha alma, que me leva e que me motiva e que me impulsiona pelo Espírito a me sentir atraído pelo Criador, ela move o meu coração. Porque muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. Mas quando a minha alma e o meu coração estão atrelados em fazer a vontade do Pai, as coisas acontecem. Quando nós unimos nossas almas e nossos corações para fazer a vontade do Pai, as coisas acontecem. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Queridos, quando nós lemos esse texto de Atos 4:32, é um entendimento de todo o cristianismo. Efésios 4:5 e 6 vai dizer: esta unidade é baseada no relacionamento de quê?
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Queridos, aquela igreja cria um só Senhor. Eles não tinham dúvida de quem era o Senhor. Não havia dúvidas de quem era o Senhor deles. Pastor, nos nossos dias também é um só Senhor. Para alguns é o Senhor Deus, para outros é o Senhor ego, para outros é o Senhor finanças. Naquele tempo, eles tinham um só Senhor. Eles criam num só Senhor. Eles tinham uma só fé. Queridos, isso é inegociável. Fé é inegociável. Aquela igreja tinha uma fé tamanha que as coisas aconteciam. O texto fala que os sinais seguiam os que criam. Queridos, princípio. Às vezes a pessoa quer o sinal, mas não quer crer, ou não consegue crer. A fé deles, a fé fazia com que os sinais acontecessem por onde eles passavam. Era uma só fé, era um só batismo, o entendimento da mortificação da carne para o nascimento de um novo homem, a nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eles tinham essa compreensão, porque às vezes muitos se batizam, mas eles continuam carregando todo o velho homem, continuam trazendo todos os pecados, toda a velha vida junto. Eles compreendiam isso. Eles compreendiam que ao encontrar com Cristo, eles se tornavam agora uma nova criatura. Aquela vida passada já era, não existia mais. Eles criam num só Deus, que era Pai de todos. Querido, segredo, é o segredo para um grande avivamento de nossa nação, de nossa cidade, de nossa igreja, de nossas vidas. É o grande segredo para que Deus venha, como veio no livro de Atos, numa explosão de avivamento, e faça o sobrenatural. Eu preciso ter o meu coração e a minha alma ligada ao meu irmão. E queridos, não é fácil. Não é fácil isso. Falar é bonito, colocar no papel é lindo, o papel aceita tudo. Eu preciso ter a disposição de fazer isso. E este é o milagre de ser igreja. Se eu colocar um monte de pessoas, cada um com desejos, pensamentos, criação diferente, e caminhar em unidade. Isso nós só conseguimos pelo Espírito Santo. Essa unidade nós só conseguimos pelo Espírito. E eu preciso. Olha para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Você precisa estar em unidade com Ele. Teu coração e a tua alma tem que estar em unidade com Ele. Que é fácil, né, Erwin? Josi? Que é fácil, né? Mas, queridos, eu preciso olhar para os meus irmãos, e o meu coração e a minha alma tem que se ligar ao coração dele e à alma dele, e caminhar, olhando para frente, foco em Cristo, no agir dele, no mover dele. A última música que nós cantamos é mais de ti e menos de mim. Isso era igreja. Eles buscavam mais do Senhor e menos deles. Porque, queridos, quando nós buscamos mais de nós, é o primeiro passo para a queda. Porque nosso coração é pecaminoso em nós. Se ele não for transformado pelo Espírito Santo, nosso desejo é errar.
se a nossa alma não for transformada por Cristo, pelo Espírito Santo. Eu preciso me unir para que as coisas aconteçam. E assim, queridos, uma explosão de avivamento pode acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha cidade. Já pensou a unidade do corpo de Cristo em União da Vitória e Porto União? Já pensou essa unidade movendo esta cidade? Hoje pela manhã na escola bíblica, ali nos líderes, nós estávamos compartilhando um pouquinho. E o Danilo compartilhou sobre Santarém. Santarém é uma cidade no Pará, bem perto lá da casa onde mora os pais da Júlia, né? Tem que passar por ali. É longe para dedéu. É longe, meus irmãos, muito longe, né? Naquela cidade existe uma igreja, a Igreja da Paz, do pastor Eibe. Uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Uma igreja que tem aproximadamente 70 mil membros. Um terço da cidade. Fora os outros crentes que estão lá. O nível de violência naquela cidade mudou. As coisas mudaram naquela cidade. Quando há unidade do povo. Se você estudar a história do avivamento, desde Pentecoste até os dias de hoje, você vai ver que a unidade é o primeiro passo. Uma cidade aqui na América Latina, as igrejas se uniram de tal forma, que elas tiraram as placas de frente da igreja. Não havia denominação, não havia placa, somente o nome igreja. E naquela cidade era um, a alma e o coração daquele povo. Se você quer ver algo diferente acontecer na nossa cidade, no nosso município, você tem que aprender a ter o teu coração e a tua alma ligado com o teu irmão. Seja o teu irmão aqui da Igreja Batista, seja o teu irmão da Assembleia, seja o teu irmão da Quadrangular. Você precisa ter a tua alma e o teu coração ligado a Ele. Porque nós somos o corpo de Cristo. Não há diferença diante de Deus. Para nós há diferença de uma placa denominacional. Mas no céu não vai haver placa. No céu haverá os filhos do Deus Todo-Poderoso. Que aqui na terra gastaram os seus dias servindo e fazendo a vontade do Pai. Que fizeram aqui da terra uma unidade onde só havia um coração e uma alma do povo. Você quer ver a nossa igreja diferente, querido? Se você quer ver algo mudado nas nossas igrejas, você quer ver bancos cheios, você quer ver pessoas de pé, você tem que ter o teu coração e a tua alma unida com o teu irmão e buscar mais e mais do Senhor. Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Qual é o teu agir? O que você tem feito para isso acontecer? O quanto você tem apoiado o reino? O quanto você tem apoiado o teu irmão? Essa é a diferença. E essa será a diferença para alcançarmos um degrau a mais, ou continuarmos onde estamos.